elevar o nosso pensamento a Deus, a equipe espiritual da Casa Paulo de Tarso, que nos acolhe. Vamos elevar o pensamento ao nosso mentor espiritual, nosso anjo guardião. Vamos agradecer por estarmos aqui hoje, nessa manhã, dispostos a ouvir o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. Vamos pedir que nós possamos preparar as nossas mentes, os nossos corações, para que nós possamos levar esse Evangelho e trabalharmos no dia a dia da nossa vida a nossa reforma íntima com mais otimismo, coragem e força. E pedir que as boas energias que se formarem aqui através das palavras do Evangelho à luz da doutrina possam ser distribuídas para os lugares onde há dor e sofrimento. Que assim seja. Assim seja. Então, como já foi dito, o capítulo destinado pela Casa Espírita Paulo de Tarso para estudo essa semana é o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, item 6 a 8, com enfoque no item 8, a parábola da figueira seca. Para iniciar, eu vou ler o trecho evangélico da parábola, que é importante para que nós possamos compreendê-la melhor. Parábola da figueira seca. Quando saíram de Betânia, ele teve fome, ele, Jesus. E vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então, Jesus disse Então Jesus disse à figueira, que ninguém coma de ti nenhum fruto, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoastes tornou-se seca. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tende fé em Deus. Eu vou-lo digo em verdade, que todo aquele que disser a essa montanha, tira-te daí, lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. Isso está em Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14, 20 a 23. Então esse é o trecho evangélico referente à parábola. Em primeiro lugar, qual é o objetivo desse capítulo? O objetivo desse capítulo é ensinar para nós que a fé é essencial para o progresso, porque ela nos permite superar obstáculos. Esse é o objetivo do capítulo. Antes de entrarmos propriamente na parábola da figueira seca, é muito importante que nós possamos entender o que significa fé, qual é a importância da fé e como se adquire fé, porque assim vai ser mais fácil nós interpretarmos a parábola da figueira seca. Qual o significado de fé? Então esse capítulo todo é importante que nós tenhamos um tempo nas nossas casas para lermos o capítulo todo, porque todo o capítulo vai falar sobre fé e todos os trechos são importantes. Então, fé significa convicção na existência ou na verdade de algum fato. Então é uma certeza, uma confiança que um objetivo será cumprido. Esse é o significado de fé. Aqui na Terra, nós estamos num planeta de provas e expiações. Afinal, nós somos espíritos em desenvolvimento. Então, o nosso grande objetivo é o progresso. Mas, infelizmente ou felizmente, com os olhos da vida eterna, nós vamos passar por sofrimentos. Os sofrimentos são os obstáculos, as montanhas que vão aparecer na nossa vida e que nós precisamos superar para atingirmos o objetivo do progresso. E esses obstáculos, essas montanhas, elas podem ser internas ou externas. Então, montanhas internas, os nossos preconceitos íntimos, o egoísmo, a vaidade, o orgulho, o interesse material, a má vontade. E os externos, problemas que fogem ao nosso controle, problemas de saúde, por exemplo, problemas com o familiar. E nós precisamos vencer essas montanhas. Então, como que a fé nos ajuda a vencer montanhas?
Pela definição de fé, nós vamos ter então a certeza de que o objetivo será cumprido. Quando nós temos essa certeza, isso gera para nós uma lucidez e uma segurança para que a gente possa enfrentar o sofrimento e dessa forma transportar, entre aspas, as montanhas, que são os obstáculos. A fé, ela nos traz perseverança, recurso e energia para que nós possamos superar esse obstáculo. Então, por isso que a fé é tão importante. Se nós sabemos, então, o que significa fé e qual é a importância da fé, a próxima pergunta lógica seria: como se adquire fé? Então, será que nós já nascemos com uma fé pré-determinada? E a doutrina nos ensina que não. A fé, ela deve ser adquirida. Então, isso não sou nem eu que estou dizendo, está num trecho do Evangelho, em mais de um, na verdade, nesse mesmo capítulo. Eu vou ler aqui 2 outros trechos desse mesmo capítulo que falam sobre isso, sobre como se adquire fé. Diz-se vulgarmente que a fé não se prescreve. Daí muitas pessoas dizerem que não é por sua culpa que não tem fé. Sem dúvida, a fé não se prescreve, o que é ainda mais justo. E aí, o que é ainda mais justo, a fé não se impõe. Não, ela não se recomenda, mas se adquire. E não há ninguém que esteja privado de possuí-la, mesmo entre os mais refratários. Em outro trecho agora. Em certas pessoas, a fé parece de alguma sorte inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la. Essa facilidade em assimilar as verdades é um sinal evidente de progresso anterior. Em outros, ao contrário, ela não penetra senão com dificuldade. Então, o que esse trecho do Evangelho, esses 2 trechos, explicam para nós? Que a fé, ela é adquirida, e ela é adquirida como? Muitas vezes não só em uma vida, em uma encarnação. Muitas vezes são necessárias várias vidas para que a gente possa atingir um nível de fé suficiente para vencermos o sofrimento. E como que a gente adquire fé? Através do trabalho, da coragem e da transformação. É dessa forma que nós adquirimos fé. Adquirindo fé, nós vamos conseguir superar os obstáculos e caminhar sentido o progresso. E, na verdade, no momento de adquirir fé, nós já estaremos progredindo, porque nós já vamos estar fazendo a nossa transformação. Quando nós entendemos isso, o que é fé, porque ela é importante, como que se adquire, a parábola fica mais fácil de ser interpretada. Então, o que são as árvores? As árvores são, a árvore, né, a figueira, é a representação de nós enquanto espíritos. As folhas, a árvore com folhas, é aquela pessoa que ela aparenta ter bons frutos, mas na verdade ela não tem fruto nenhum. O fruto são as boas obras e o resultado a caminho desse progresso, e o fogo é a transformação que nós temos que fazer para adquirir fé e aí sim conseguir superar os obstáculos e progredir sentido a perfeição. Alguns escritores ao longo do tempo interpretaram que Jesus amaldiçoou a fogueira. Inclusive os discípulos dizem isso para Jesus, que a figueira que ele amaldiçoou não dá mais frutos. Isso é um absurdo, porque Jesus, ele é um espírito superior, ele é um espírito de luz. Então, ele ensina através não só da fala, mas também das ações. E ele usa de um simbolismo. E para que nós possamos entender esse simbolismo, na verdade é dito pela doutrina que esse simbolismo, ele exige olhos de ver e ouvidos de ouvir. O que significa isso? Significa que se algum trecho qualquer que seja do Evangelho, trouxer para nós alguma estranheza em relação ao que Jesus disse, com certeza o problema está na nossa interpretação e não no que ele disse. Porque ele é um espírito de luz, ele é o nosso governador planetário e nós somos apenas espíritos em desenvolvimento. Então, quando qualquer trecho causar estranheza para nós devemos refletir sobre o estudo,
nos debruçarmos sobre o que ele está dizendo e traduzir esse simbolismo à luz da doutrina, para que aí sim nós possamos compreender o que significam as parábolas. Ele falava em parábolas porque na época que ele veio para o planeta Terra, os agricultores predominavam, esse estilo de vida era o predominante. Então ele usava figuras de linguagem que tinham correlação com a época. Mas nós precisamos traduzir isso, porque essas lições de Jesus, elas são atemporais, elas são imortais. Tanto que nós estamos até hoje tentando entender e interpretar, porque no nosso nível evolutivo ainda não foi suficiente, ainda não está claro. Então nós precisamos trabalhar em cima das parábolas e dos ensinamentos. E isso é o que a parábola da figueira seca quer dizer. A doutrina espírita, ela renova a nossa fé diariamente. Como que ela renova a nossa fé? Ela renova quando ela nos diz que existe um Deus único, extremamente misericordioso, que não castiga ninguém e que age com justiça. Ela renova a nossa fé quando ela fala da pluralidade das existências, ou seja, existem outras vidas, nós vamos ter outras chances e já tivemos outras anteriores. Ela renova a nossa fé quando ela fala sobre a lei de justiça, que infelizmente nós ainda não temos uma justiça terrena perfeita, mas nós temos a justiça divina. Ela renova a nossa fé quando ela fala da lei de causa e efeito. Então isso acalma o nosso coração e nos traz aquela lucidez e segurança para que nós possamos seguir no caminho do bem. Senão vem a revolta, a sensação de injustiça, e isso nos atrapalha, nos puxa para baixo. Então a doutrina, ela renova diariamente a nossa fé. É importante frisar que a fé renovada pela doutrina não é qualquer fé, é a fé raciocinada, com humildade e com obras. Na verdade, se nós formos refletir, a fé raciocinada com humildade e com obras é tudo a mesma coisa. Porque não tem como nós termos uma fé raciocinada, que é uma fé com compreensão, sem termos humildade e boas obras. Por quê? A fé cega é aquela fé do passado em que se dizia, é assim porque Deus quis. Com a evolução da humanidade e da intelectualidade do ser humano, o nosso cérebro já não aceita mais esse tipo de explicação. Fica ilógico para nós. Então nós temos a fé raciocinada, que a doutrina traz para nós, explicando para nós tudo isso, lei de causa e efeito, lei de justiça, pluralidade das existências. Essa fé raciocinada, diante desses princípios da doutrina, ela nos diz que, sim, nós temos que confiar e ter fé para superar os sofrimentos, os obstáculos, transportar a montanha e evoluir, mas nós temos que fazer a nossa parte, senão não seria justo, não haveria mérito. Então eu não posso simplesmente confiar e abandonar a minha parte, porque não vai ter como receber ajuda. A ajuda vai vir a partir do esforço que eu fizer. Claro que nós somos ajudados todo o tempo, mas o grau dessa ajuda, ele vai ser proporcional também ao nosso mérito, ao que nós precisamos passar. Então, a fé raciocinada, ela inclui isso, a compreensão do que nós estamos, em que nós estamos confiando. Então a fé não é a convicção na existência de um fato. Então, para que ela seja raciocinada, nós precisamos entender, compreender em que nós estamos confiando. Nós precisamos ser humildes a ponto de entender que nós temos que fazer a nossa parte e ter obra, que é fazer a nossa parte, literalmente. Então, dessa forma, nós vamos caminhar em direção ao progresso. Essa é a fé que a doutrina explica para nós. E essa é a fé que Jesus ensina para nós. Mas ele ensina na época que ele veio numa linguagem proporcional ao que seria possível na época. E agora, com a evolução da humanidade, cabe a nós melhorarmos a nossa interpretação. Então, todos os dias, nós temos que tentar renovar a nossa fé. Nós estamos ainda no nível espiritual de desenvolvimento em que vai ser difícil. Vão vir barreiras e tentações diárias de encarnados, desencarnados, mas nós precisamos tentar vencer a barreira diariamente. Ou seja, nós temos que cultivar a nossa árvore, nossa enquanto espírito imortal,
diariamente. Olhar se a gente está dando só folha ou se a gente tem fruto, porque nós devemos tentar dar frutos todo o tempo, pelo menos um fruto bom que seja por dia. Então a gente tem que olhar se a gente tem folha, sol, se temos frutos. Olhar se é necessário o fogo transformador para que a gente transforme os nossos sentimentos e as nossas atitudes. E dessa forma nós vamos cultivando a nossa árvore imortal para que nós possamos caminhar em direção ao progresso. Eu gostaria de ler uma mensagem que acho que encerra bem a preleção de hoje, que fala por si só. Ela está no livro Instruções para a Vida, de Neio Lúcio, que é uma psicografia de Chico Xavier. É o número 55. Confiança em Deus. A criatura deve fazer tudo o que está ao alcance das suas mãos, mas com a sabedoria de entregar a Deus o resto que ficou por fazer. Essa é uma bela operação de nossos espíritos em cada dia de trabalho. Se Deus nos achar dignos, voltaremos à mesma oportunidade no dia imediato. E a nossa construção, nesse ou naquele setor, será filha da sua sublime vontade. Que assim seja. Eu agradeço a atenção. Vamos elevar novamente o nosso pensamento a Deus, a equipe espiritual novamente, e vamos pedir que nós possamos nos preparar para o passe, para receber esse fluido renovador e utilizar esse fluido para refletir sobre as palavras do Evangelho à luz da doutrina, para que a gente possa começar a aplicar, mesmo que seja um mínimo diário, para que hoje nós possamos ser melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Que assim seja. Que assim seja.